E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho, você está no canal Coelho PC Dicas. E você já quis limpar um SSD e se deparou com partições que você não conseguia apagar? Hoje eu vou ensinar como resolver esse problema, então vem comigo! Imagina a seguinte situação, você tem um PC com SSD um pouco mais antigo ou mesmo um HD que tem baixo desempenho, pouca capacidade e aí você compra um SSD mais recente com maior desempenho e maior capacidade. Então você transfere o seu Windows para esse SSD, como eu ensinei aqui nesse vídeo, e fica com o seu sistema exatamente como era antes, com os mesmos programas instalados, todas as configurações mantidas, só que agora com mais desempenho ou mais espaço livre. Ou então você remove o SSD velho, coloca o SSD novo no computador e instala o Windows do zero, fazendo o que a gente chama de instalação limpa. Muita gente chama isso de formatar o PC, mas tecnicamente está errado, já que formatar uma partição é deixar ela pronta para ser usada. Ao fazer uma instalação limpa do Windows, você tem a desvantagem de perder todas as suas configurações. Então você vai precisar instalar e configurar novamente todos os programas que você usa. A vantagem da instalação limpa é que você vai instalar apenas aquilo que for realmente utilizar, sem deixar versões antigas de programas e drivers para trás. Então o seu PC vai ficar mais leve, mais rápido e até com mais espaço livre disponível. Isso porque ele não vai carregar todo o lixo que fica para trás da sua instalação anterior. Bom, de qualquer forma, você trocou o seu SSD, mas não vai botar o SSD antigo fora, né? Provavelmente você vai manter ele instalado no PC como dispositivo de armazenamento secundário, para guardar arquivos, instalar jogos, ou então vai colocar ele dentro de um case para utilizar como SSD externo. Aliás, essa é uma ótima ideia. De qualquer forma, você vai precisar limpar esse SSD antigo e formatar ele. Agora sim o termo se aplica, formatar, para deixar nele apenas uma partição totalmente vazia e poder utilizar ele como se fosse um SSD ou um HD novo. Aqui cabe um parêntese. Se você vai fazer uma instalação limpa, o ideal é que você remova o seu SSD ou HD anterior do seu computador antes de fazer a instalação. Se for um SSD M.2, você retira ele da placa-mãe, ou se for um SSD ou um HD SATA, basta desconectar o cabo que liga ele na placa-mãe. Se você tiver alguma outra unidade de armazenamento, desconecte também. Vale a pena fazer isso, em primeiro lugar, porque quando você for instalar o Windows, vai ter certeza que vai estar instalando na unidade correta. Outra vantagem é que você não corre o risco de perder os dados que você tem gravados em outras unidades. Além disso, em algumas situações, ao instalar o Windows, ele pode utilizar as demais unidades para gravar algum tipo de informação, o que pode causar problemas se você remover ou trocar essa unidade. Então deixe no seu computador apenas a unidade onde você vai instalar o Windows. Faça essa instalação e só depois reconecte as demais unidades. Então, retomando, você copiou o seu Windows para o SSD novo, ou então instalou ele do zero no SSD novo, botou o SSD ou HD antigos de volta, copiou seus dados se for necessário e agora quer limpar esse armazenamento antigo para utilizar ele como armazenamento secundário. Note que eu não estou falando de quando você quer limpar um SSD ou um HD por motivos de privacidade ou segurança. Existem modos específicos de fazer isso que eu posso explicar em algum outro vídeo se vocês me pedirem. Daí você abre o gerenciador de arquivos e vai lá na unidade antiga, que provavelmente vai ser agora unidade D, clica no botão direito e aí clica em formatar. Ok, isso até funciona, mas não é a melhor opção, porque você pode não estar usando todo o espaço disponível no SSD. Você pode conferir isso abrindo o gerenciamento de disco. Localize o seu SSD antigo e veja que ele não tem apenas uma partição, ele pode ter 2, 3 ou mais partições. Se ele era uma unidade de boot, ele vai ter uma partição de sistema, depois a partição principal e no final uma partição de recuperação. Em alguns casos, principalmente se o Windows veio instalado de fábrica, pode haver mais partições e pode ser que elas ocupem um espaço significativo. Mas não é só remover essas partições clicando com o botão direito e depois clicando em excluir volume. Pois é, não dá para fazer isso. Essas partições são consideradas parte do sistema e por isso você não consegue apagar elas dessa forma. Mas existe um jeito de limpar totalmente um SSD, que é utilizando o programa DiskPart. O DiskPart faz parte do Windows.
Para acessar ele, clique na caixa de pesquisa da barra de tarefas e digite DiskPart. Depois tecle Enter ou clique no nome do comando. O DiskPart é um programa moda antiga, então você vai precisar digitar os comandos. Então eu deixo aqui o meu alerta, faça isso por conta e risco. Se você cometer algum erro nesse processo, pode acabar limpando a unidade errada e perdendo dados. O DiskPart é suficientemente esperto para não limpar a sua unidade primária, ou seja, o SSD onde o Windows está instalado. Mas se você tiver mais unidades, precisa tomar muito cuidado para não limpar a unidade errada. Bom, uma vez dentro do DiskPart, ele tem vários comandos, mas vamos nos ater aos simples. Se quiser uma lista de todos os comandos, digite help ou ponto de interrogação e Enter. O primeiro comando que a gente vai usar é listdisk. Daí ele vai mostrar uma lista de todas as unidades físicas de armazenamento que tem na sua máquina, em ordem numerada, começando por 0. Identifique o número da unidade que você quer limpar. Note que essa ordem é dada pela BIOS do seu PC, então o primeiro disco, que é o 0, não necessariamente é o seu disco de boot. Se os seus SSDs ou HDs são de tamanhos diferentes, basta encontrar a unidade que você quer limpar pelo tamanho deles. Nesse exemplo, eu achei o disco 2, que é de 240 GB, que é o que eu quero limpar. Daí você digita Select Disk, seguido pelo número da unidade que você quer limpar. No meu caso, Select Disk 2. Daí vai aparecer a mensagem. O disco 2 é o disco selecionado. Para confirmar, você pode digitar novamente List Disk. Nesse caso vai aparecer um asterisco à esquerda do disco que está atualmente selecionado. Você também pode agora digitar List Partition ou simplesmente List Part. Vai aparecer uma lista das partições daquele SSD ou HD. Não é obrigatório fazer isso, é mais para você se certificar mesmo. Agora que você tem certeza de que o disco selecionado é aquele que você quer limpar, você pode dar o comando que vai fazer essa limpeza, simplesmente digitando Clean e Enter. Mas primeiro, eu volto a insistir, sempre tome muito cuidado com o que você está fazendo aqui. Além disso, sempre faça um backup das suas informações importantes antes desse procedimento. Eu mesmo, com décadas de prática, já me confundi na numeração e limpei um SSD que eu não deveria ter apagado esses tempos. Pois bem, agora o seu SSD ou HD está limpo como se fosse novo. Então basta digitar Exit e Enter para fechar o DiskPart. Agora, como esse SSD está como se fosse novo, você deve inicializar ele, criar uma partição e formatar para poder utilizar. Para isso você vai usar o gerenciamento de disco do Windows e seguir passo a passo o que eu expliquei aqui nesse vídeo, que está o link aí na descrição. Então pessoal, essa é a forma fácil e rápida de limpar ou zerar um SSD. Isso apaga todas as partições que tem no SSD e você pode utilizar ele inteiramente para guardar seus arquivos. Então me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo e se ficou alguma dúvida. Eu normalmente respondo todos os comentários deixados. No mais, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Obrigado por assistir até o final, valeu!